bom dia, né? Para quem eu não falei bom dia e para quem não tinha me visto ainda. Como eu disse na aula passada, na semana passada, eu disse para vocês que hoje nós fecharíamos o terceiro bimestre, né? E para a gente fechar o terceiro bimestre, a gente precisa fazer uma PC, que nós não fizemos a PC do terceiro bimestre ainda, né? Então a gente vai fazer essa PC hoje, tá? Hoje, dia 6. Para isso, trouxe aqui para vocês uma pequena revisãozinha da unidade 6, porque vai ser o que está lá na PC de vocês. Estamos falando de comparativos. E lembrando que comparativo não é verbo, e sim adjetivos, né? Então, quando a gente fala de comparativo, quando a gente fala de comparar algo com algo, estamos falando principalmente de adjetivos. Adjetivos é que compara. Alguém é mais que alguém é menos que alguém, um lugar é mais que outro lugar, um lugar é menos que outro lugar. Enfim, são adjetivos usados para comparar. E sempre comparamos na quantidade de 2, né? Sempre são 2 lugares, sempre são 2 pessoas, sempre são 2 objetos, ou seja, sempre na quantidade de 2, quando a gente fala de comparativo. Claro que lá na frente a gente vai comparar um item com o resto daquele grupo, mas isso não é mais comparativo, e sim superlativo, já que o superlativo, algo é sempre superior a outro algo. Então aí sim a gente vai comparar um só, junto com todo o resto de grupo. Aqui não, aqui como a gente está falando de comparativo mesmo, sempre na quantidade de 2, sempre 2 itens. Muito bem. Então, vocês sabem que dentro do comparativo nós temos algumas regras específicas, né? Alguns usos específicos. Nós temos 2 categorias de adjetivos, categorias gerais, assim. 2 categorias gerais de adjetivos. Os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Então, short adjectives e long adjectives. Na categoria de adjetivos short, o que acontece? A gente não pode usar a palavra more, que é a palavra que fala mais. Como eu disse no começo da aula, algo é sempre mais que outro algo, alguém é sempre mais que outro alguém, um lugar é sempre mais que outro lugar. Então, essa palavrinha mais, que é a palavrinha more em inglês, nos adjetivos curtos nós não podemos usá-la. Ao invés de more, a gente vai usar a partícula er, junto, ou seja, emendado no adjetivo. Então, a regra é adjetivo mais er mais o than, que é a que vai falar do que. Então, lá na categoria dos adjetivos curtos, nós temos aí tall, short, small, big, clear, simple e vários outros que são pequenos. Se você olhar mesmo visualmente, sempre pense assim, visualmente ele parece longo ou ele parece curto? Ele parece uma palavra comprida ou uma palavra curta? Parece uma palavra curta, então é um adjetivo curto. Ah, não, isso é uma discriminação muito ampla. Tá bom, então olha na quantidade de vogal, tá? A quantidade de vogal geralmente está associada à quantidade de sílaba que o adjetivo tem. E quando eu falo de adjetivo curto, eu estou falando exatamente de adjetivos com 1 ou 2 sílabas. Então, se eu tenho 2 vogais, eu tenho um adjetivo curto. Se eu tenho uma vogal, curto também. Ou seja, ele entra aqui, na categoria de adjetivos curtos. Então, aplicando a minha estrutura no uso do comparativo, eu tenho adjetivo, que era aqui a primeira parte da minha estrutura, a partícula er e a palavra than. Então, eu tenho Ahmed
is taller than Ellie. O Ahmed, ele é mais alto que o Ali. Na hora de eu ler, eu leio o mais. Mas só que o mais é isso aqui. Essa terminação já me dá a ideia de mais. Então, um é mais alto que o outro. His handwriting is clearer than yours. A letra de mão, a letra cursiva dele é bem mais clara que a sua. Mais clara. Olha, o adjetivo clear é curto. Eu preciso então acrescentar a terminação ER nele e aí sim eu tenho o comparativo. A outra categoria de adjetivos são os adjetivos longos. Os adjetivos longos são aquelas palavras que têm mais que 3 sílabas. Eles têm que ter no mínimo 3 sílabas. Tendo 3 sílabas, ele já é longo. Mais que 3, então, mais longo. Onde vocês vão olhar? Vocês vão olhar na quantidade de vogal também, tá? Então, um adjetivo que tem várias vogais, ele vai ser um adjetivo longo. E visualmente também ele é maior que estes aqui, tá? Então, ele entra na categoria adjetivo longo. Math is more difficult than English. Aí eu tenho que aplicar toda a estrutura. More, adjetivo e than. Percebam que quando eu tenho a palavra more, eu não tenho nenhuma terminação no adjetivo. Olha a estrutura. Então, matemática é mais difícil que inglês. Sofa is more comfortable than chair. Um sofá é mais confortável que uma cadeira. Percebam, toda a estrutura está aqui, ó. More, adjetivo e than. More, adjetivo e than. E no adjetivo eu não tenho nenhuma terminação. É ele, é o adjetivo. Simples assim. Ok? Ô, Karina, Sim. tô achando que esse inglês é... Esse matemática é mais difícil que inglês. Tô achando que isso aí é o troco da Mariana ter falado que você tinha que falar português. Pois é, porque eu falei pra ela que matemática, eu falo português, eu falo inglês, eu arranho um pouco no espanhol, mas matemática eu não falo. Porque o matemática é outra língua mesmo. Muito bem, pessoal, vamos lá. Prefiro ainda a matemática. Ai, viva do céu. Ok. Peraí, Karina, volta lá. Rapidão, volta no PowerPoint anterior. Para mim, a gramática do português. Muito bem. Então, próxima tela, temos aqui adjetivos longos, 3, no mínimo 3 ou mais sílabas. Sempre comparando duas pessoas, duas coisas, dois lugares, ou seja, sempre em dois. Eu tenho o adjetivo beautiful. Soha is more beautiful than Rena. Olha, ela é mais bonita que a Hannah. More e adjetivo. His answer is more correct than yours. A resposta dele é mais correta que a sua, ou a resposta dele está mais correta que a sua, tá? Então, eu estou comparando uma resposta com outra resposta, apenas duas respostas. E olha só, eu usei toda a estrutura. More, adjetivo, than. Math is more difficult than English. Sofa is more comfortable than chair. Prestem atenção que quando vocês usam o more, vocês não colocam nenhuma terminação no adjetivo. Ele fica como ele é. Ok? Posso passar? Acredito que sim. Pode. Muito bem. Aí eu tenho as regras especiais dentro. Eu disse lá no começo que o comparativo ele é dividido em duas categorias gerais: adjetivos longos e adjetivos curtos. Tá.
Mas dentro dos adjetivos curtos eu tenho as subcategorias, que são as categorias de regras gerais e das regras especiais. Então vamos lá. Aqui eu tenho adjetivo curto, clear e simple. His handwriting is clear than yours. A letra de mão, a letra cursiva dele é mais clara que a sua. Italic is simpler than Gothic. A fonte itálica é mais simples que a gótica. Muito bem. Esses adjetivos curtos aqui, eles entram na regra de regras gerais. Por quê? Porque a regra geral é aquela que eu apenas pego o meu adjetivo e coloco o ER nele. Apenas isso. Essa é a regra para formar um adjetivo curto. Não era assim que estava lá atrás, na primeira tela? Sim. Então, essa é a regra geral do comparativo. Eu faço o comparativo apenas acrescentando ER nele. Muito bem. Essa é a regra geral. Acontece que eu tenho algumas regras especiais, tá? Olha aqui. Adjetivos com uma sílaba. Small, apenas acrescento ER. Duas sílabas, apenas acrescento ER. Duas sílabas, acrescento apenas o R, porque aqui eu já tenho o E. Aqui é a mesma coisa. Agora, olha só. Olhe atentamente o que está escrito aqui. Esse adjetivo, ele é curto, mas ele termina em Y. Quando o meu adjetivo curto termina em Y, eu não posso acrescentar apenas o ER. Ele precisa, aí sim ele vai para a regra especial. Eu preciso tirar o Y dele e acrescentar o IER. Então, ao invés de acrescentar apenas o ER, eu vou tirar o Y, acrescentar o I e aí sim o ER. O ER por quê? Porque é a regra geral, mas o I para substituir o Y. Então, de have, ele vai ser heavier. Pretty também termina em Y. Eu vou tirar o Y e vou acrescentar o I e aí sim vou colocar a terminação ER para formar o comparativo. Então, de pretty, ele vai ser prettier. E o adjetivo big, ele também é curto, só que ele termina em C, V, C. Ou seja, de trás para frente, ele termina em consoante, vogal, consoante, tônica. Quando eu tenho um adjetivo dessa forma, eu preciso dobrar a minha última consoante, seja ela qual for, e aí sim acrescentar o ER da regra geral. Então, de big, ele vai ser bigger. Na leitura não muda nada na hora que eu dobro a consoante, mas na escrita, sim, muda muita coisa e, se não colocar, é um erro gramatical. Hot é um adjetivo curto, que também termina em C, V, C, tônica. Eu preciso dobrar a minha última consoante e a minha última consoante é a letra T. Dobrei e aí sim acrescento o ER da regra geral do comparativo curto. Hot, hotter. Quando eu tenho duas ou mais sílabas, é a regra específica de adjetivos longos. More e adjetivo. More e adjetivo, aqui é less porque é menos, mas nós não vamos falar de menos, nós vamos falar sempre de more, tá? Muito bem. Bom, esta é uma regra geral, concorda? Que é apenas acrescentar o ER na terminação do adjetivo curto? Sim. E esta é a regra especial, porque terminou em Y, tiro o Y e ER.
terminou em CVC tônica, dobro a última consoante e aí sim acrescento ER. Olha aqui, dentro dos adjetivos curtos, então eu tenho as subcategorias de regra geral e de regras especiais. Dentro das regras especiais, eu tenho os adjetivos irregulares, que são apenas 3: good, bad e far. Então, quando eu quero falar que alguma coisa é mais e usar o adjetivo bom que outra, eu não posso falar errado. Não posso colocar o mais aqui, colocar o good na frente e then. Fica errado. Eu tenho que transformar a palavra bom em melhor. E em inglês o mesmo acontece. Eu transformo a palavra good em better. Por isso ele é irregular, porque a palavra totalmente é modificada. De good passa a ser better. Então, his handwriting is better than yours. A letra cursiva dele é melhor que a sua. Melhor, não posso usar o bom. Bom é simplesmente assim, a sua letra cursiva é boa, é bonita, enfim. Mas quando ela é melhor, eu troco a palavra. De good passa a ser better. A mesma coisa acontece com o bad, ruim. Eu não posso colocar o mais aqui, o adjetivo ruim e do que. Fica errado, gramaticalmente incorreto, errado, feio. Eu preciso trocar o adjetivo ruim por pior. Algo é pior que outro. Então, her handwriting is worse than yours. A letra cursiva dela é pior que a sua. Mesmo em português, eu não uso ruim quando eu vou comparar algo com outro algo ruim. E eu uso pior. Por isso ele é irregular. Ele se transforma em outra palavra. Worse é o comparativo de bad. Então eu tenho os adjetivos irregulares. Good se transforma em better. She's better than Juan. Ela é melhor que o Juan. Bad se transforma em worse. Malaria is worse than the cold. A malária é pior que uma gripe, que um resfriado. E eu também tenho o adjetivo far, que é longe. Em português, ele não é irregular. Eu falo mais longe, né? Em inglês ele é, tá? Então, em inglês, ele se transforma nas palavras farther ou further. Talvez um pouco mais fácil de achar essa palavra aqui, further, tá? Que é mais longe. Eu não posso usar o more aqui, porque se eu usar more aqui e a palavra far, em inglês está errado. Então, eu transformo essa palavra em farther ou further. Tanto faz aqui, uma ou outra. Mas eu quero comparar, por exemplo, Rio de Janeiro é mais longe que São Paulo. Então, eu vou falar Rio is further than São Paulo. E não vou usar o more. Esses aqui, então, fazem parte das regras especiais dos adjetivos curtos. Então, lembrando, eu tenho uma regra geral para o comparativo, certo? Uma coisa sempre é comparada com outra, sempre na quantidade de 2. Dentro dessa regra geral, eu tenho duas categorias, basicamente. Os adjetivos longos e os adjetivos curtos. Os adjetivos longos são aqueles que têm mais de 3, ou melhor, que eles têm 3 ou mais sílabas. Quando eu tenho um adjetivo desse, eu vou usar more, adjetivo, seja ele qual for, sem mexer, sem nada, e than. Mas eu tenho os adjetivos curtos, que são aqueles que têm menos de 3 sílabas. Ou eles têm uma, ou eles têm 2 sílabas. Dentro desses adjetivos curtos, eu tenho as subcategorias em regras gerais e regras especiais. Na regra geral, eu apenas coloco o adjetivo com a terminação ER nele. Então, ele vai ficar de tall, ele vai ficar taller.
De short, ele vai ficar shorter. De small, ele vai passar a ser smaller. Nas regras especiais, eu tenho os que terminam em Y e eu não posso fazer comparativo, acrescentar o ER no Y, eu tenho que tirar o Y e aí sim acrescentar o ER, então fica IER. De heavy, ele vai passar a ser heavier. De dry, ele vai passar a ser drier, sem Y. E também tenho os adjetivos curtos dentro da subcategoria especial, aqueles terminados em CVC, CVC tônicas. O que acontece? Eu preciso dobrar a minha consoante e aí sim acrescentar a estrutura que forma comparativo. ER. Então, de big, ele passa a ser bigger. De hot, ele passa a ser hotter. De red, algo é mais vermelho que outro algo. Red, redder, tá? Dobro a letra B e acrescento ER. Então, aí também eu tenho os adjetivos irregulares. Eles são curtos, eles são adjetivos curtos, mas eles são irregulares. Quando eles são irregulares, eu transformo a palavra. É como se eu pegasse uma borracha, apagasse aquela palavra e escrevesse outra no lugar. Então, eu tenho apenas 3 em inglês. Good, bad e far. Good vai se transformar na palavra better. Bad vai se transformar na palavra worse. E far vai se transformar em farther ou further, depende da opção de vocês, tá? Por que que então apresento os dois, já que depende de mim? Porque vocês podem ver num livro, por exemplo. Se vocês virem essa palavra num livro, é o comparativo de far. Se vocês se depararem com esta palavra, também é o comparativo de far. Tudo bem? Sim. Muito bem, pessoal. Então, como resumo geral, eu tenho aí uma ou duas. O que acontece? ER e DEN. Uma sílaba sendo CVC, dobra a consoante, acrescenta ER. Uma sílaba ou duas mais Y, tira o Y e ER. Adjetivos longos, não tenho subcategorias, é e pronto. More, adjetivo. More, adjetivo. Adjetivos irregulares. Good, better. Bad, worse. E far, as duas opções. Ok? Sim. Sim. Bom, pessoal, então, como eu disse, nós vamos realizar a PC do terceiro bimestre, tá? Eu vou enviar para vocês o link da PC, é um link Google Forms, tá? Vou enviar para vocês no grupo de vocês. Vocês já vão fazer e já vão me enviar novamente, tá? Atenção, é sobre comparativo. Temos regras gerais, temos regras especiais. Temos adjetivos longos, temos adjetivos curtos, ok? Ok, então vamos lá. Todos fizeram, pessoal? O texto lá deu uma embananada. Mas foi tudo certo. Deu tudo certo. A maioria de vocês foi muito bem, tá? Já deu pra ver. Alguma dúvida? Não. Não? Então sim, finish for today. Tchau. Bye bye, bye bye, bye bye. Tchau.